Quarto bloco do programa Bate-Papo, estamos de volta, mandando um abraço para o grande Altinho, parceiro do programa, participou do primeiro programa Bate-Papo, está aqui assistindo a gravação hoje aí, aprendendo. Altinho, que é um instrumentista, músico, percussão. Pedi aqui o Manuel para fazer um repique de madeira aí, só para a gente pensar pequenininho, cheio de sonoridade aí, para ele levantar a bateria do Rastafari aí. Voltando então para falar, músico geralmente tem a sua característica, cada músico tem uma característica. E é muito difícil o músico entrar numa loja e comprar. Vai comprar sim por afinidade, colocar o olho no instrumento. Por tradição, colocar as grandes marcas dos instrumentos. Isso. Vai olhar, vai aquela coisa da escolha, né? Vai botar o olho no instrumento e falar, esse aqui tem a minha cara, mas não tem provavelmente as minhas características. Né? Então daí que vem o grande lance do luthier, né? Que é você fazer aquele instrumento de acordo com o músico que ele quer. Às vezes o músico tem uma mão, vamos dizer, muito grande, aquele músico, a escala daquele instrumento ele vai tocar naquele instrumento, mas não vai tocar com tanta precisão. A executabilidade, exatamente, dele depende muito das características dele, pessoais, físicas. Tanto é que o luthier, quando fabrica um instrumento, ele tira a medida da mão, da extensão do braço, da técnica que ele usa, para poder sugerir a ele que tipo de escala, que tipo de braço ele pode usar. Que ele vai poder até se afeiçoar. Que atende melhor a ele. Porque aí tem a questão da engenharia, de se montar um instrumento, se construir um instrumento adequado à característica do músico, e vem a questão do músico também, de saber tirar o som do instrumento, né? Aquela característica do timbre, essa coisa toda. Não adianta se pegar, virar um construtor do instrumento, mas não ter a sensibilidade do músico para tirar o melhor timbre do instrumento, a melhor sonoridade. Aí vem essa química da conversa entre o músico e o luthier. O que poucos luthiers até praticam hoje, porque a técnica hoje desenvolveu de uma tal forma. Tem um chupinho Heineken aqui, né? Vamos fazer um tintim aqui, não pode parar. Na verdade, hoje, o músico, ele é de uma tal forma integrado com o luthier, e o luthier integrado com os músicos, o luthier é obrigado a conhecer cada um especificamente, que tipo de estilo de toque, que tipo de instrumento eles usam, que tipo de construção é feita, que tipo de sonoridade, que tipo de captador de construção elétrica e que tipo de produto final, para poder entender uma necessidade. Não adianta o músico chegar e fabrica um instrumento, o cara vai pesquisar durante 6 meses, um ano, não. O bom luthier, ele pesquisa determinadas condições, determinadas configurações, melhor falando, para que aquela configuração, o músico se espelhe ou ele integre essa configuração com o estilo de cada um. Então hoje, por exemplo, você pega um músico que só usa instrumento acústico. O que o instrumento hoje pode oferecer ao músico qualidade, músico gabarito, é justamente não só a sonoridade do instrumento, como nós já falamos anteriormente, mas a precisão, que é uma coisa que ele vai depender dessa precisão para N situações, culminando até com as gravações, porque se o instrumento não for preciso, ele não consegue gravar com ele. Precisão de escala, precisão de timbre, número de comas, né, que é melhor falando, intervalo. Hoje, por exemplo, tem os cavaquinhos, né? Todo mundo vê, eu falo do cavaquinho porque é a área de samba, assim, que eu até conheço um pouco mais e atuei, mas não se fabrica mais, por exemplo, o cavaquinho Soros. O Soros é o instrumento que tem a escala. Você pode botar 200 Jorge, 200 Del Vecchio, sei lá, essa área toda, mas a escala do cavaquinho Soros, ela é perfeita. O cara consegue tirar aquela sonoridade na escala perfeita. Quer dizer, é um instrumento que já não se fabrica mais, tem que se achar no mercado aí, e é difícil, né? Tanto no rock, provavelmente, deve ter um instrumento, no violão deve ter uma marca que tem essa característica melhor também. Eu posso te dar a título de ilustração, você vê todos os grandes músicos, todas as grandes bandas, todos os grandes eventos, você vê todos os músicos de destaque usando instrumentos com 60, 70, 80 anos de vida. Porque na época as pessoas utilizavam, antes da madeira, antes dos componentes e antes do coração, como você bem colocou, usavam uma coisa chamada seriedade, escrúpulo, o esmero na fabricação. Eles não se permitiam fazer qualquer coisa para agradar qualquer um.
independente de quem fosse usar aquele instrumento, eles faziam aquilo como se fosse assim, uma questão pessoal, uma questão de honra até. Você citou o cavaquinho, eu posso citar para você aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, alguns luthiers que destacaram a fabricação de instrumentos. Hoje nós temos uma marca, até me permite falar, que é a do Soto, e quem toca cavaquinho tem... A do Soto tem tradição de instrumento. Exatamente. Tem aquela necessidade, assim, é o status quo do músico que depende de um cavaco, ou que gosta, ou que usa para sua finalidade. Tem que pegar o do Soto, com certeza. Fabricado pelo Silvestre, hoje falecido. Então o Silvestre deixou poucos discípulos, deixou alguma tecnologia, né? Quer dizer, ele passou, vamos dizer assim, o pulo do gato para alguns e tudo. Mas o Silvestre, eu particularmente tive o prazer de conhecê-lo, no bandolim, e ele falou: meu filho, você é um ficcionário, você é um cara que não pode parar com isso, você tem que arrumar discípulos, você tem que disseminar essa arte. E me levou para eu conhecer aonde ele secava as madeiras, nada mais nada menos que no telhado da lote. Lá você tinha os cedros, você tinha as folhas, você tinha o jacarandá da escala, tudo lá. E você pegava coisas do arco da velha, jacarandá que parecia mais um arco para fabricar arco e flecha que outra coisa, mas dali ele tirava aquilo que servia, daí o resultado. Então, confirmando e corroborando a nossa tese de que as madeiras que foram secas, foram destinadas, foram conduzidas da forma correta, fabricaram os instrumentos que hoje deram origem à reputação, como Fender, como Gibson e outras marcas do tão conhecidas, do Soto, de Giorgio na época, Geninha, nos tempos áureos, né? Geninha, o próprio Del Vecchio, né? Quer dizer, nós tínhamos uma marca que era fabricada pela Tonante SA, que era rei dos violões. Então tinha um violão chamado Big Ben, que era um instrumento de alta sonoridade, comparado ao de Jorge Cristal, o Autor 3, instrumentos clássicos, né? Essa Tonante já foi uma escala, né? Uma fabricação em larga escala. Foi a primeira, vamos dizer assim, economia de escala, né? A Tonante fabricava um instrumento, chegou aqui em Friburgo para se vender no varejo a R$160. Já começou a perder Vizinho, como você colocou anteriormente, usavam caixa de maçã. Caixa de charuto, agora caixa de maçã. Vamos lá, vamos ouvir então o Expresso Santiago. Esse programa hoje é interessantíssimo sobre a fabricação de instrumentos. Programa, talvez os músicos com mais atenção aí, mas você que está em casa, que quer tocar, quer começar, a gente está dando bastante orientação até na compra do instrumento, né? Para você comprar um instrumento aí, averiguar, chegar numa loja, né? Tudo bem que é para aprender, mas de repente você com um instrumento melhor, né? Não adianta a gente dirigir num carro velho para depois pegar o carro novo, você vai sentir dificuldade, né? Então de repente você aprender no bom instrumento já é meio caminho andado para você até se dedicar melhor à música. Até com prazer o carro velho depois. Com certeza. Então ouvir Expresso Santiago, essa rapaziada aí tá matando a pau, show de bola, primeira vez no programa Bate-Papo, e daqui a pouquinho, quinto e último bloco do programa hoje, falando sobre a luteria, ou luthieria, como o nosso querido Pablo, nosso produtor aí já cutucou a gente aí, vamos falar de luthier, então aí para você, construção de instrumentos, daqui a pouquinho, quinto e último bloco do programa Bate-Papo. Com vocês, Expresso Santiago, daqui a pouquinho a gente está de volta. Seu DVD da banda Expresso Santiago, quem quiser adquirir ou fazer um contato com a banda, pode usar o e-mail expressosantiago@hotmail.com. Agora a gente vai tocar uma música do Robert Cray chamada Still Around. Things happened this morning when I opened my eyes and look around me. Something strange is in the air, but what it was just gonna bend down. But when I heard the shower running and I knew what it was, you were still around. Times must I tell her I'm tired of you and everything we stand for.
telling, untied renewing everything we stand for. Told her man and a great man, I told him everything would be alright. But when I woke up this morning, everything was wrong. Everything was wrong, was still around. Still around. Still around. You still around.